Você sabia que centenas de nascentes já foram recuperadas em Rondônia? Não? Então você é nosso convidado nesse episódio de hoje que nós tivemos aqui o melhor especialista nessa área aqui no estado de Rondônia, Jorge Muri. Episódio de hoje está imperdível. Rondon Cap QR Code, mais fácil para vender e comprar. Aponte a câmera do celular para o QR Code, digite seu CPF, gere o Pix, pague pelo seu banco e pronto, o título já estará em seu nome no sistema do Rondon Cap. Para confirmar, aponte a câmera novamente para o QR Code e veja o título em seu nome. Rondon Cap QR Code, um novo jeito de vender e comprar. Participe! Quando você escolhe um produto FEMAR, escolhe confiança. Cada lote é testado com rigor. Só chega ao mercado o que a gente confia. Qualidade não está só no rótulo, está em cada detalhe. Com a Uninternet, sua casa vira um verdadeiro estádio de futebol. São 650 MB de velocidade, mais app premium para você não perder nenhum lance. Além de concorrer a uma televisão Smart 65 polegadas, uma JBL e uma camisa oficial da Seleção Brasileira. Aproveite, essa oferta é exclusiva. E vive a emoção do Hexa sem travar. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Ruralcast. E hoje eu estou aqui com um nome que carrega realmente história, impacto e transformação aqui na nossa região. Hoje eu tenho a honra de receber aqui nos nossos estúdios o Jorge Murer, que é uma lenda, gente, aqui em Rondônia, quando trata-se de gestão ambiental. Vou só escrever aqui, tá escrito aqui, gente, um pouquinho do que é esse currículo, tá? De fato, hoje alguém para falar do agro que entende dessa história. Aqui estamos com o Jorge, que já atuou como secretário de Meio Ambiente, chefe de gabinete, diretor administrativo da CEMED, diretor de Vigilância Sanitária, presidente da Comissão Permanente de Licitação, conduziu, inclusive, concorrência pública internacional com recurso do Banco Mundial para obras estruturantes de saneamento. Ao longo da sua caminhada, liderou projetos que mudaram a realidade ambiental da região. Implantação do aterro sanitário, encerramento do lixão, criação da coleta seletiva e da cooperativa de catadores, além de coordenar iniciativas que revitalizaram centenas, a gente está falando de centenas de nascentes aqui em Rondônia. Gente, tem muito mais, viu? Projeto Recuperar e outras coisas. Então, vamos aqui, né? Vamos direto ao assunto com ele. Jorge, seja muito bem-vindo ao Ruralcast. Obrigado, é um prazer muito grande estar aqui, poder contar um pouquinho da nossa história para vocês. Olha, Jorge, mas antes da gente falar aí dessa história toda e de tantos projetos, eu já quero saber um pouquinho quem que é o Jorge na essência e o que levou depois você para esta área ambiental. Mas quero saber um pouquinho aí da sua história. Eu sou paranaense, né? Me formei em São Paulo e vim para Rondônia em 82, em janeiro. Aí comecei 82 chegou em Rondônia. em janeiro. Aí comecei meu trabalho como extensionista rural na Emater, trabalhando com homem do campo no setor produtivo rural.
Tinha na época até um programa de rádio na Rádio Rondônia que eu fazia mensagem ao agricultor. Essa eu não sabia. A gente dava trabalhava na comunicação também. Comunicação. Que legal. Um trabalho da Emater, né? Passando orientação técnica pelo rádio ao agricultor. E marcando compromissos de agendamento de visita, de trabalho técnico pelo rádio. Na época era o veículo que mais tínhamos na ocasião, né? E tinha esse trabalho. Aí, com o tempo, depois comecei a trabalhar com a associação de moradores também, fui presidente da UMAN, né? A gente criou a UMAN em Cacoal, União Municipal de Associação de Moradores, fui o presidente. A gente conseguia medicamentos para grávida, para idosos, né, no governo do estado e federal, através da associação. Não existe mais, né? Ela existe. Eu nem sei quem está na presidência hoje, mas foi criado por a gente lá no passado. Lembro, e tinha um trabalho forte, né? Eu era do bairro Novo Cacoal, né? A sede da associação era ali. Aí, trabalhando também na Emater, depois pedi as contas da Emater na época, para trabalhar com o Orlandino Ragnini, e me colocou como chefe de gabinete dele. Depois passei por essa série de cargos que você falou aí também, né? Com ele, com a Sueli Aragão. Não, eu nem falei tudo, né? Tanto o Orlandino como a Sueli Aragão, como o Divino Cardoso, mais com o Orlandino, a Sueli e o Padre Franco, que eu ocupei vários cargos. Sim. Fui chefe de gabinete do Neuri também, finado Neuri, de Andreasa também por um tempo. Jorge, e lá já se vão quantos anos aí nessa questão? 43 anos. 43 anos? Cheguei aqui com 19 anos, estou com 63. E sempre direcionado a essa questão ambiental? Sempre. Mesmo quando eu era da Emater, eu trabalhava na semana do meio ambiente, eu ia nas escolas dar palestra, então eu sempre tive essa preocupação em estar trabalhando esse tema, né, meio ambiente. Aí o destino foi me colocando, como depois eu ocupei o cargo de secretário, fui secretário do Franco 2 mandatos, né? Quase inteiro 2 mandatos, da Sueli também, do Orlandino um tempo também, e fazendo de fato alguma coisa para transformar a realidade do ambiente, né? Em favor do meio ambiente, né, também, e atender o setor produtivo rural. Uau! E Jorge, você falou que são mais de 40 anos, né? Mais de 40. Qual foi o maior desafio aí? Porque, quando a gente fala de questões ambientais, é desafio que não falta, né? Mas nesses 40 anos, assim, o que você destaca como desafio para começar essa tua trajetória? O que mais me impactou e me impressionou na época foi estar na Amazônia Legal e encontrar propriedades com problema hídrico. Não tinha água para alimentar a galinha, o porco, o gado, né? Certas propriedades. Falei, poxa, mas estamos na Amazônia Legal e está acontecendo isso, né? E ninguém sabe que aqui falta água, né? Aí, com a comunidade juntos, com o Conselho Municipal da Agricultura, né? Ali juntos, criamos esse projeto de recuperação de solo nascente em mata ciliar. E ele começou a ganhar campo, a gente via algumas experiências na internet. Aí fomos adaptando a nossa realidade e criando o nosso modelo de recuperação. E ele deu certo, até que nos premiou aí no Estado e da União, né? Com esse projeto, né? E a gente é demandado pelo Estado todo agora para estar levando esse passo a passo, essa prática de reversão de processos de degradação. Entendo. Mas, Jorge, assim, você iniciou falando que você passou por várias situações. E diante de tantos cargos importantes que você ocupou nessa tua trajetória, qual deles que de fato assim te marcou? Não, quando eu fui chefe de gabinete, marcou muito também, porque recebeu o povo, atendeu o povo, transferir recurso público para o povo, né? Depois secretário de meio ambiente, depois criar o programa de agroindústria familiar também. Deixa eu voltar para o rural também, né? Vamos dar uma misturada aí, tá? Aí foi criado o programa de verticalização da produção agropecuária de Cacoal, que é o programa de agroindústria familiar. Nós copiamos de Ariquemes, né, do prefeito Confúcio Moura na época, e implantamos em Cacoal, porque tinha produtor rural que produzia frango e vendia na feira e foi proibido de vender na feira. E tinha pessoas que produziam queijo, mussarela, polpa, iogurte, cachaça, e não tinha como colocar no mercado, não tinha como concorrer no mercado. E a gente, com esse projeto, você transferia para a pessoa a condição dele se adequar à norma, receber o serviço de inspeção municipal, federal ou estadual, de acordo com o que ele trabalhava, né? E colocar ele para concorrer a nível de igualdade com qualquer produto no Brasil, aqui em Cacoal. Aconteceu isso. Quando eu entreguei esse projeto, a gente estava com 52 agroindústrias em Cacoal produzindo no mercado local, colocando produto já.
Como que é o nome desse projeto? Simples Rural. Simples Rural. Simples Rural. Uma maneira simplificada de você cumprir a norma higiênico-sanitária e colocar o seu produto com inspeção municipal, federal e estadual no mercado. Então você transforma o agricultor em empreendedor rural. Ele não é, o cara produzia o frango, não tinha como colocar o frango no mercado, que só a Sadia podia, só o Perdigão podia. Aí com esse projeto a gente colocou do lado, na mesma gôndola, o produto de Cacoal inspecionado e o produto da Sadia e Perdigão a nível de igualdade concorrendo ali. Um trabalho muito bonito de transformação. Como disse, transformar o agricultor em empreendedor rural. Uau, que legal. E esse projeto ele foi implantado aqui no município em que ano? Foi na época da Sueli Aragão. Começou na época da Sueli Aragão, quando prefeita, né? 80 e... A Sueli Aragão, se eu não me engano, o primeiro mandato foi em 99. 99, isso. Com relação a datas, vocês estão meio perdidos. Mas foi no período dela. Chegou, acho que foi por essa data, né? E a gente participava da Rondônia Rural Show. Quando a gente implantou o projeto aqui, daí 6 meses tive a primeira Rondônia Rural Show. Levamos 15 agroindústrias já para a Rondônia Rural Show. E depois a gente levava 15, 18 em toda a Rondônia Rural Show. E lá o governador falava, depois o governador Confúcio Moura, né? Falava que eu era o rei das agroindústrias, tal, que criou esse projeto, que copiou dele e deu certo. Eu falei, não sou rei, não. Quem são os reis aqui são os agricultores que acreditaram na proposta, né, investiram e assim, progrediram, né? Chegaram no sucesso. Então, lá na Rondônia Rural Show, o stand da Prefeitura de Cacoal, do Simples Rural, era o destaque da Rondônia Rural Show. E a Rondônia Rural Show já está aí para, se eu não me engano, agora é o quê? A 17ª? É isso? 17ª. 17ª, né? Uau, 17 anos de história já. E assim, você participou, né, de vários projetos de verdade importante, entre eles, né, essa questão do saneamento e saneamento com recursos internacionais, é a isso? fundo perdido. Na época, eu, presidente da Comissão de Licitação, o assessor de Brasília falou, Jorge, tem um recurso do BIRD aqui a fundo perdido, $1.200.000 para Cacoal. $1.200.000 para Cacoal a fundo perdido. Para construir o quê? A rede coletora de esgoto. Mas assim, só para entender um pouquinho melhor, o que seria o fundo perdido? Como que Sem funciona? devolução, você não tem que devolver, você recebe de graça o dinheiro. Não tem que devolver. O município ganha $1.200.000. Todo mundo duvidou que isso ia acontecer na época. Só para você ter uma ideia, um edital de uma concorrência na época dava 15 páginas, 12. O BIRD dava 90. Tive que fazer na minha casa, eu e minha esposa, falecida Deisdere, né? Fizemos o edital, estratificamos o edital, publicamos no New York Times, eu tenho lá em casa o jornal New York Times publicado, foi aprovado, teve a licitação concorrência pública internacional, aconteceu em Cacoal e veio o recurso e está feita a rede de esgoto aí, que é investimento direto em saúde, em saneamento e em meio ambiente. Que essa rede coletora ela vai ter capacidade de receber todo o esgoto de Cacoal por 100 anos. Ela só vai sendo ampliada, né? Mais as lagoas de tratamento de esgoto também que foram feitas nesse mesmo pacote. Uau! Realmente, eu já vi algo sobre o saneamento em Cacoal ser uma referência, né? Que hoje a maioria dos municípios tem um percentual que cobre aquele município, né? Muito e Cacoal, pouco, né? Muito pouco. E Cacoal hoje atinge quanto desse percentual? Está bem percentual? próximo de 100, algo em torno de 90 e pouco já. Né? Inclusive, isso aí, na época que eu era secretário, nas conferências nacionais do meio ambiente em Brasília, a gente era chamado para falar. Como que nós encerramos o lixão em Cacoal? Como vocês conseguiram? Os prefeitos era lei, tinha que encerrar e eles não tinham como fazer. Eu falei, no Cacoal nós encerramos, aí criou um problema social, porque os catadores moravam praticamente no lixão. Aí nós tiramos eles do lixão, implantamos aterro sanitário, encerramos o lixão, mas para poder dar atividade para eles, criamos a cooperativa de catadores, pagamos a conta para criar, pessoalmente, a cooperativa de catadores, e colocamos eles no projeto de coleta seletiva. Aí na época a gente fornecia ônibus para transportá-los, caminhão para poder pegar a mercadoria. A gente tinha um calendário semanal, diário, por bairro que ia passar a coleta seletiva. A gente entregava uma sacola verde de 200 litros em cada casa, tudo que fosse reciclável colocava naquela sacola. Como tinha o calendário, e eu estava na televisão todo dia falando, a comunidade sabia que dia que ia passar o caminhão, colocava a sacola verde lá fora. Passava, recolhia aquele produto, colocava no caminhão, devolvia a sacola para a pessoa. Se caso rasgasse, a gente reciclava a sacola de novo e dava outra para ela. Um projeto lindo. Aí conseguiu uniforme para eles, para os catadores, né?
Não, mas é que assim, Jorge, é muita informação. É muito, muito. E é muita história importante. É. Então, assim, por exemplo, essa questão de encerrar um lixão, isso é algo, assim, de uma relevância absurda, né? Uhum. E aí, junto com isso, um aterro sanitário, né? Sim. E tudo. Eu gostaria realmente que você explicasse um pouquinho melhor como que foi esse processo. Porque é que você participou, de verdade, não é que Uhum. estamos aqui na sua frente, não, mas é de vários projetos com muita importância. Eu gostaria mesmo que você explicasse isso de uma maneira mais assim, por causa disso que eu expliquei a você. A maneira que nós queremos levar a informação, contar de fato a história do nosso município, a história de Rondônia para as pessoas, né? Tem muita coisa boa que a gente consegue fazer aqui, né? Então explica melhor para a gente o processo desse encerramento desse lixão. Primeiro tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos que obrigava o município a encerrar lixão, não podia ter lixão mais. E até porque Cacoal estava recebendo o aeroporto, né, no seu município. E diga-se de passagem, vizinho do lixão. Então só era possível inaugurar o aeroporto se encerrasse o lixão. Assim como tinha a Política Nacional de Recurso Hídrico, de recursos de resíduos sólidos, né? Assim. Dizia que tinha que encerrar o lixão, tinha também um aeroporto que só abriu o aeroporto se encerrasse o lixão também. Então, casou, né? Aí o que nós fizemos? Fomos pegando o material, retirando dali, levamos já para o aterro sanitário, já tinha o aterro sanitário bem encaminhado, já tinha sido licitado anteriormente. O que deu para você sacar dali, que estava meio por cima, foi sacando, um trabalho diário e contínuo, assim, vários dias, e o Jorge lá, no sol quente, acompanhando a máquina, né? A PC, vários caminhões puxando, aí tirando o material, mexendo, aterrando o material, né? Tipo, saneando aquele ambiente, de forma a devolver para ele a condição original que era. É claro que ele leva um certo tempo para você recuperar, né? Existe um projeto que se cria agora para você restaurar toda aquela parte, né? Que demora muito tempo, mas foi feito, parou toda a atividade do lixão, aí a ANAC vem em Cacoal para poder fazer a inspeção no aeroporto para liberar o voo. Primeiro quiseram conhecer o lixão encerrado, eu fui lá com eles, com o pessoal da ANAC, aí viram, ficaram maravilhados com o que viram, perfeito. Queriam conhecer o aterro sanitário para ver se realmente deu um fim, encerrou, mas deu um fim para a atividade de lixo, né? Cacoal produzia 70 mil quilos de lixo por dia na época, 70 mil quilos por dia na época. Onde está sendo colocado esse lixo? Vamos lá, no aterro sanitário. Mostrei para eles. Aí sim, eles liberaram a pista do aeroporto de Cacoal depois que viram isso feito. E os catadores, né, ficaram sem emprego. Não, ficou não. Aí, como eu disse, criamos a cooperativa, organizamos eles e criamos a coleta seletiva e eles tiveram emprego e trabalho contínuo depois disso. Uau! E, Jorge, assim, isso para uma população muito importante, né? E qual o impacto que realmente você que acompanhava tudo isso de perto, que você vê, assim, que esta ação produziu realmente na população? Primeiro que a coleta de lixo o maior investimento que o município pode fazer em saúde é destinar adequadamente o resíduo sólido, o lixo, o lixo orgânico e o lixo reciclável, né? Não é lixo reciclável, o produto reciclável, né? Você processar o que pode ser processar, reprocessar, né? Isso aí só ir para o aterro sanitário industrial quando vira refúgio já, né? Enquanto for passivo de reciclar. Mas o que eu via na época era aquelas pessoas morando no lixão, né? No meio daquele ambiente completamente, né, sujo, né, complicado, né, imundo, né? As pessoas sem nenhuma condição, sem nenhuma vestimenta, nem luva, nem máscara, nem bota, nada. E depois a gente mudou essa realidade. Então pessoas ficavam ali vivendo sem ter garantia de ganhar dinheiro. E depois que com a cooperativa funcionando, todo mundo se colocou melhor e começou a ter o seu ganho e qualidade de vida, né? A gente arrumava cesta básica para eles também, né? Com os catadores, uniformizava eles certinho, dava proteção, tinha um ônibus para levá-los, trazê-los, tinha um caminhão para puxar o material, eles processavam o material e vendiam um preço melhor, tinha um ganho melhor, um valor agregado, porque o produto estava selecionado, né? E já processado um pouco, né? Ele ganhava dinheiro com isso, ganhava e ganho ainda, né? Que legal, muito bom. E, Jorge, agora quero ir para o projeto Recuperar, né? Que é uma outra, realmente, história muito importante. E como nasceu?
o projeto Recuperar? Ele começou no projeto Renascer das Águas, né? Que esse é um projeto de Cacoal, da comunidade de Cacoal, que na época eu era secretário, e no Conselho de Meio Ambiente e da Agricultura houve essa preocupação em se criar alguma coisa nesse sentido. Aí juntou com a população toda, os órgãos afins, também órgãos de governo afins, né? As faculdades de Cacoal, UNIR, UNESC, na época, né? FACIMED, e nós criamos esse projeto. Ele começou a engatinhar certo, devagarinho, né? Sem muito recurso, sem muita ação. Aí, com o tempo, o secretário de Estado da SEDAM veio em Cacoal, rapaz, que projeto bonito, cara, como é que funciona? Ele veio ali em alguns casos, ficou maravilhado com a resposta que traz, né, a recuperação da nascente, com o resultado que ele viu. Ele falou, escreve um projetinho para a SEDAM tentar investir alguma coisa efetiva nesse processo. Aí nós escrevemos um projeto para atender Cacoal, espigão e pimenta. 834 nascentes em pimenta, 240 e pouco espigão e 204 em Cacoal. E a SEDAM queria aqui dar toda essa honra ao secretário Dr. Marco Antônio, né, da SEDAM, né? Ele que é o chefe da SEDAM, secretário de Estado, ele colocou o recurso, ele fomentou essa ação, um processo de reversão de degradação de nascente, de solo e mata auxiliar. Ele colocou hora máquina de escavadeira, hora máquina de caminhão, os tubos que precisa, a ferragem, material para isolamento da nascente, e aí a gente fez a parceria com a SEMA, né, para fornecer as mudas, né. Então é feito, aí também depois veio a parceria com o projeto do Dr. Maximiliano, o projeto Colhendo Sementes, Construindo Viveiros de Plantando Florestas também, que aí também faz parte dele, né, que já tem 38 municípios no estado que já recebem recursos, tipo madeira prendida, palanques, sombrite, para cada município construir o seu viveiro para produzir muda para recuperar nascente. Então, o Dr. Maximiliano é um juiz de Paraná. Então, na verdade, para recuperar uma nascente, existe um ecossistema em torno dessa recuperação, é Sim, isso? são muitas ações, é um projeto feito por muitas mãos, né? Não é o Jorge que faz, não é, né? É o município de Cacoal, né? Queria render honras aqui ao prefeito Fúria, né? Que abraçou esse projeto. Agora o Tony Pablo também já me chamou lá para conversar, para potencializar essa ação, já melhorar mais o poder de ação desse projeto. Então Cacoal é um destaque em Rondônia, também a nível nacional, com esse projeto. A gente tem viajado bastante aí, levando essa experiência nossa e transformando a realidade de muitos municípios e de alguns estados do Brasil. Uau! E, na verdade, eu gostaria de falar também de números, né? Você falou em centenas, Sim. né, de recuperação aí. Mas fala mesmo revitalização, é isso? Revitalizar, né? Das nascentes. Devolver a vida, né? A nascente. Esse é um trabalho que Cacoal a gente fez no projeto Recuperar. Então, Cacoal tem um projeto Renascer das Águas, e o Estado criou o projeto que está bancando, está fomentando essa ação, o projeto Recuperar. Então são os dois projetos andam juntos. Mais o projeto do Dr. Maximiliano, que é o Colhendo Semente, Construindo Viveiro e Plantando Floresta. Então os três juntos, né, fazem essa ação. O que a gente faz com isso? A gente consegue recuperar uma nascente por dia. Nós tivemos em Espigão, já que secou o rio, né, começamos por lá. Acompanhamos a equipe de Espigão lá, recuperamos umas 70, 80 nascentes lá. Fiquei uns 6 meses lá, com o Ministério Público, com o prefeito, com todos os servidores. Então, se você está dizendo que é uma nascente por dia, então são 365 nascentes. Por ano. Digo dia útil, né? Uhum. Dia útil, né? Então, tem os feriados, final de semana que não, né? Entendi. Mas você estando com a equipe sua formada, com maquinário, equipamento e pedra, você consegue fazer tranquilamente uma nascente por dia. Uau. Então, a resposta é muito rápida. Então, a gente conseguiu fazer esse trabalho em Espigão, fazendo as curvas de nível, a barraginha, subsolagem, desassoria nascente, reveste com pedra, aplica um cano de 100 mm, de 200 mm ao centro, faz a barragem com drenos, com solo cimento. A gente não usa areia, usa terra mesmo, a terra e o cimento para fazer a barragem, a pequena barragem da nascente, para acumular uma água ali, para atender a demanda da propriedade. Então, já aconteceu de um produtor chegar na secretaria, por exemplo, os índios, na linha 9. O Rafael, o cacique, chegou na secretaria, foi o que me vem na mente agora, tem 1 milhão, né? Ele falou, Jorge, acabou a água do meu povo, o povo secou, o poço artesiano secou. Socorre nosso povo. Lá na aldeia, olha que incoerência.
dentro da aldeia indígena secar um poço. Muita que é incoerência, comum realmente. acontecer. Discrepância. Aí fomos lá, eu junto com os índios. Eu e 19 índios, fiquei lá uma semana dentro da FUNAI e fizemos uma nascente lá que foi a coisa mais linda do mundo, que até hoje lá é cartão postal. Qual que é Na linha 9. a linha 9? Lá Qual no que é Rafael, a tribo? cacique Rafael, Ah. Suruí. Suruí. E ali muitos índios ficaram com a gente ali para aprender e multiplicar. Na época foi com o apoio do DICEI também, que é o departamento que cuida do índio, né? Que também fomentou essa ação. Mas isso aconteceu assim em várias propriedades. O produtor chegar, Jorge, acabou minha água, lá eu tenho que mudar para a cidade, eu mexo com cheiro verde, com alface, vendo na feira, não tem como produzir mais, acabou minha água. Aí você vai lá, junto com a família, faz um trabalho e devolve essa condição de permanecer na propriedade e produzir, vender e ter dignidade. Uau. Então é um projeto que realmente ele transforma e principalmente, eu falo sempre nas minhas palestras, né? Que propriedade que você vai passar para o teu neto ou para o teu filho? Um solo exaurido, um solo todo desgastado, sem água, sem capacidade produtiva, como é que faz? Então esse projeto tem que caminhar junto com qualquer ação. Aí o governo fala assim, não, planta café, planta cacau, planta... E a água? O café demanda água para irrigação. E que água que é essa? Você vai morar que jeito? Vai impactar o rio? Todo mundo coloca uma bomba no rio, vão sugar o rio? Vai acabar com o rio? Não. Nasce primeiro o projeto Recuperar e Renascer das Águas. Antes de plantar café, plante água. A gente tem o know-how de chegar na propriedade e fazer esse trabalho em toda a propriedade, em todas, e dar essa condição do produtor produzir a sua água que ele vai usar para o seu consumo e também para a sua produção. Você já está falando do recuperar. O recuperar já é algo que você está indo solucionar, né? Levar uma Sim. solução de um problema. Sim. E qual que seria algo de prevenção? E o que daria para trabalhar com a prevenção disso? Então, a gente fala muito da educação ambiental, né? A gente trabalha muito com aluno, com faculdades, desde o primário até o pós-doutorado, treinando pessoas, falando para pessoas, para trabalhar muito a prevenção, o cuidado, né? Fazer ações assim mitigadoras que vai impedir que você acabe com o ambiente. Eu digo, até conversando com o promotor esse dia atrás, né? Está se criando um projeto bacana também, não posso nem falar o que é, não, mas o promotor de Cacoal, o Dr. Diogo, está criando um projeto muito bonito para Cacoal. Daqui um dia vocês vão ficar sabendo. Olha aí. Até que chamou a gente para conversar, tal, para falar um pouquinho da experiência. Então eu vejo com bons olhos isso, quando alguma autoridade forte, né, tipo assim, vendo uma situação futura complexa e já está entrando com uma ação reparadora desde já. Bonito. Né? Tanto de prevenção como reparação. Então, tem muita ação para ser feita para você entrar na propriedade rural e fazê-la para você ter realmente a sustentabilidade. A propriedade tem que ser sustentável. O teu solo tem que estar com capacidade produtiva, as suas nascentes têm que estar protegidas, a mata ciliar tem que estar preservada, o gado não pode visitar o rio para tomar água, você não pode drenar brejo, né? Enxugar brejo, não pode, é natural, é uma fonte d'água, deixa lá, cerca, morro muito alto, muito íngreme, não derruba, né? Preserva, né? Então tem uma série de ações que tem que ser feitas para você realmente contribuir com a preservação do meio ambiente com prevenções. Sim. Mas assim, ainda dentro desse projeto, Jorge, recuperar, o que você diria que isso vem impactar para o futuro da nossa região? Eu vejo como uma mola propulsora do progresso. Tipo assim, a ferramenta, a espinha dorsal de qualquer setor produtivo rural é cuidar do recurso natural, que é a fonte produtiva, né, do setor rural, né? Quem é que mantém a cidade, o seu emprego, a sua TV, o seu canal aqui, o seu cast, Ruralcast. É o homem do campo que está lá produzindo, né? Ganhando pouco, pagando para produzir, mas está ali sobrevivendo e está conseguindo alimentar a gente aqui na cidade. Então a gente tem que, no mínimo, dar uma condição melhor para ele, né? Orientar, capacitar, divulgar, criar essa consciência ambiental, levar para as escolas, para a criança, a gente usa muito a criança também, leva as crianças na nascente recuperada, ensina a criança a cobrar do pai, que não pode derrubar na beira do rio, que não pode aterrar uma nascente, que não pode derrubar no morro, né?
que tem que cuidar da água, do recurso natural. Enfim, criar um plano de ação integrado de conscientização com relação à preservação ambiental. Entendi. Muito bom, Jorge. E assim, Jorge, hoje, qual o maior desafio ambiental de Rondônia? Água. A água vai ser o produto mais procurado daqui 10 anos, 20 anos. Mais do que o petróleo. O petróleo daqui uns dias, com esses carros elétricos aí e tudo mais, né? Essas energia solar, tá? Mas a água, hoje a água já é mais cara que a gasolina, se você for olhar certinho. A água, hoje. No Amazonas aqui, na Amazônia legal, tem muita água saindo em porão de navio por aí, para países que não tem água já. Então, e nós aqui, teoricamente, temos muita água na Amazônia legal, né? Teoricamente. Mas ela é passível de esgotamento. Ela pode esgotar em qualidade, né? A água, em quantidade, ela cumpre o seu ciclo no planeta, em quantidade não será reduzida, mas em qualidade, sim. Então, a gente tem que ter um projeto desse aí sempre na ativa, né? Sempre trabalhando, recuperando solo, nascente, mata ciliar, sempre cercando beira de rio, não deixar o gado, como disse, o gado não pode visitar o rio para tomar água, porque ele degrada a beira do rio, acaba assoreando o rio. Então, põe bebedouro fora, põe uma placa solar lá, põe uma bombinha, põe um bebedouro fora, para o gado tomar água lá na passagem, fora, num bebedouro. E cerca a beira do rio. Só o fato de você cercar a beira do rio, a margem do rio, a APP, ela se recupera. Ela se recompõe. Aí você acelera colocando algumas espécies, plantando, melhor ainda, né? E mais as nascentes, cercando todas. Vamos garantir que a população de Cacoal, de Rondônia e do Brasil consiga sobreviver com dignidade. Olha que coisa bonita ontem. Eu passando na estrada ali, encontrei uma jaguatirica. Cruzou na minha frente da caminhonete, eu freiei para não atropelar. Eita! Que coisa mais linda, né? Filmou? Não deu tempo, é muito rápido, né? Eu passando, quase que eu atropelei ela, mas consegui frear. Fiquei feliz em ver que a fauna ainda está ali. Só que a fauna está migrando para a cidade. Porque está acabando a comida deles no campo. Então a gente tem que fazer o quê? Reflorestar a mata ciliar com espécies frutíferas da região, para alimentar a fauna. Para deixar a fauna lá no campo. Não vindo para a cidade, invadir a cidade, né? Pedindo socorro para comer. Então, o desafio maior do planeta é conseguir fazer com que a água permaneça limpa, né, potável, para o ser humano consumir e para produzir, né? E principalmente Rondônia, que está se destacando muito com esse café especial, está de parabéns o setor produtivo rural, a cafeicultura de Rondônia é realmente fina, de cafés especiais, né? E muitos cafeicultores têm nos buscado para poder fazer o processo de recuperação das suas minas, pensando já que ele tem que ter água em abundância para irrigar seu café e ter a produção e ganhar seu dinheiro. E o café clonal sem água não produz. Então, Jorge, aproveitando que você falou aí, né, que tem algumas pessoas te procurando para essa recuperação, quem está nos acompanhando agora, você poderia realmente compartilhar o que é na prática a recuperação de uma nascente? Por exemplo, a gente vamos trabalhar, Espigão do Oeste secou o rio, o único rio da cidade secou. Como é que começa? Um diagnóstico. Você vai na microbacia do rio, visita todas as propriedades que compõem a microbacia do rio, a macrobacia do rio, né? E vê qual que é você vai georreferenciar cada processo de degradação, tipo ausência de mata ciliar, erosão, né? Morro derrubado, rio assoreado, nascente assoreada. Sim. E você vai entrar depois com a ação reparadora, que é onde entrou esse projeto da Cidan, em parceria com o Cacoal, com a Prefeitura de Cacoal, com a Semagre, em parceria da Cidan, do SAAI, juntos, Secretaria de Obras, juntos também, e para a gente reverter o processo de degradação. E como é que você começa? Então você fez o diagnóstico, então você levantou, tirou uma fotografia da microbacia. Aí você vai começar que jeito? Você vai, primeiro, fazer as curvas de nível montante. Curvas de nível são aquelas lombadas que você faz, né? Para conter a água, para a água não erodir o solo, não fazer erosão no solo, não assorear a nascente nem o rio. E o produtor também não perder solo fértil. As pessoas às vezes gradeiam o solo e quando dá a chuva lava o solo fértil, assoria a nascente e assoria o rio. E empobrece o solo dele. O solo deixa de ter vida. Você fazendo as curvas de nível, as barraginhas, que é o tanque seco, a gente faz curvas de nível e barraginha em toda a microbacia. Quando tinha floresta, Rosângela,
A água batia na árvore, no galho, no tronco, escorria pela raiz, se infiltrava e retroalimentava o lençol freático. O lençol freático é um rio que tem embaixo da terra, que alimenta as minas, que são as minas. Ele tem que ser retroalimentado, porque a floresta antigamente devolvia essa água para ele. Aí você suprimiu a floresta, tirou a floresta. Quem vai fazer isso? A subsolagem, a curva de nível e a barraginha. Vai imitar, é uma ação mecânica de você imitar o que a floresta fazia. É interessante que o produtor trabalhe, tenha área produtiva, sim. Então você tem que ter uma ação mitigadora para compensar a falta de floresta naquela área. Então é onde entra essa prática conservacionista do solo, água e mata ciliar, que é o que a gente faz. Então você faz a curva de nível primeiro, faz a barraginha. Essa barraginha, você faz ela com um raio de 7 metros, 8 metros, ela cabe 250 mil, 300 mil litros d'água por chuva. Ela concentra a água ali, a água para, ela vai infiltrando, alimentando o lençol freático, a curva de nível segura a água também, ela infiltra, faz o que a floresta fazia. Então a água não vai embora para o rio e não vai para o mar, ela fica na sua propriedade, através dessa prática conservacionista. Aí você vai na nascente, depois desassoria a nascente, tira tudo que foi estranho à natureza dela, aí você faz o revestimento com pedra rachão, aquela pedra grossa, de pedra grande assim, né? Põe um cano ao centro, um cano de 200 milímetros, todo perfurado, para o produtor colocar uma bomba dentro dali para usar a sua água. Faz uma barragem com drenos, né? E faz tipo uma caixinha, uma caixa que vai ter um reservatório de água para atender a demanda da propriedade. De acordo com a necessidade da propriedade, você vai fazer essa barraginha, certo? Na nascente. Aí você isola a nascente, cerca ela de acordo com o Código Florestal, 20 por 20, 30 por 30, depende de qual é o ano, aumenta, diminui essa área, né? Aumenta com espécies que predominam na PP, que desenvolve na área úmida, né, certinho. Aí a Secretaria Municipal do Meio Ambiente fornece essas mudas, o projeto do Dr. Max fornece mudas também, e a gente devolve para a nascente aquilo que era dela. Aí ela vai ter uma condição originária, como era a nascente quando tinha floresta, você devolveu para ela. E você faz tanto a nascente como a beira de rio que passa na sua propriedade, os rios, você faz a nascente e recompõe a mata ciliar e cria corredores ecológicos, ligando até na reserva indígena. Então você vai permitir que a fauna depois visite também essas propriedades, andando nesse corredor criado pela recomposição da mata ciliar. Uau! Olha, gente, vocês que estão aí, tá? Nos acompanhando. Espero que vocês estavam aí de lápis e caneta, né? Papel e caneta em mãos, porque, olha, tiveram uma mentoria aqui com o melhor, hein? E olha, a gente tá aqui, gente, convidando vocês para estar realmente compartilhando esse conteúdo, estar aqui com a gente, porque é isso que a gente está aqui para levar para vocês. Informação de verdade, de qualidade. Então nos acompanhe, olha, começa a seguir a gente aí se você ainda não nos segue e compartilha realmente esse conteúdo, gente. Jorge, muito bom mesmo. Falar com você de verdade é uma aula. E diante de tudo isso que você está acompanhando já nesses 40 anos, o que você vê no meio ambiente que precisa ser feito, mas você ainda não vê ninguém fazendo? É preocupante porque o número de pessoas envolvidas na resolução do problema é muito pouco. O recurso colocado, mesmo que a cidadã colocou esse recurso, ainda é pouco, né? Vários municípios de Rondônia demandam, né? Então, o que a gente tem feito? Através da parceria com o Dr. Maximiliano, desse projeto do Colhendo Semente, Auxílio Viveiro Plantando Floresta, do projeto Renascer das Águas de Cacoal, a gente está fazendo o quê? Multiplicando essa ideia em cada município para que cada município, ao mesmo tempo, faça o que a gente faz em Cacoal. Tipo, simultaneamente, cada município recupera sua nascente, uma nascente por dia, igual o Cacoal faz. Ou a gente faz isso, ou estamos fadados ao desastre no setor produtivo rural. Então a gente tem que colocar na mente desses políticos que estão ganhando campo agora, né, entrando agora, tem muita gente nova aí, né, que realmente coloque recursos para investir no processo de prevenção ambiental, de recuperação ambiental, do fortalecimento, da potencialização dessas ações que realmente transfere algo de efetivo para o setor produtivo rural, que é a preservação ambiental da propriedade. Muito bom. E Jorge, assim, você, né, a gente acompanhando toda essa trajetória, a gente já sabe que
o seu legado já está aí, né? Um legado que a gente já sabe que você deixou. Mas você, quando você olha para toda essa trajetória aí, tudo acontecendo, qual o legado que você quer deixar? Olha, na verdade, eu fico muito feliz quando vou, tipo, foi em Porto Velho, né, recuperar uma nascente. Você vai lá, recupera uma nascente, tá aquele resultado fantástico, todo mundo fica maravilhado, né, bonito, legal. Eu fico muito feliz. Mas eu ficaria muito mais feliz se na outra semana eu já visse eles já recuperando mais uma, mais uma, mais uma. Porque eu queria que efetivamente cada município adotasse esse projeto como se fosse a ferramenta única de gestão. A que vai sustentar a prefeitura, sustentar o Estado, sustentar a escola, a saúde, começa lá no setor produtivo rural. Então que realmente cada município tenha um investimento efetivo neste projeto. Não é caro, não é o fim do mundo, não é o fim do mundo, mas que olhe esse projeto com bons olhos. Eu me sinto, às vezes, assim, um pouco até que revoltado, né, com o que eu vejo, né? Que poderia ser melhor, o volume de investimento poderia ser melhor, poderia ser maior, porque a fonte de vida nasce ali. Isso aqui, ó, ninguém consegue ficar sem isso aqui, não. E muita gente esquece que isso aqui é importante. Então a gente tem que todo dia investir recursos para manter esse produto na mesa das pessoas, né, a custo zero. E nós temos como fazer isso. Basta ter gestão do recurso. A gente tem que saber gerenciar nossa propriedade de forma a você fazê-la produzir de forma sustentável, né, para que ela devolva para ti o que você busca dela e você devolva para ela o que é dela. E que o seu bisneto e o seu neto peguem uma propriedade com condição de produzir. Com tudo equilibrado, com solo forte, com solo fértil, com mata ciliar, com reserva, com bicho. Eu não quero que o meu bisneto veja uma paca num livro, não. Quero que ele veja no campo, lá no mato, igual eu vi o jacartirica ontem. Quero ter esse prazer. E para isso, todos nós temos que estar envolvidos e buscando investimento. Se você é amigo de um deputado, de um senador, provoca ele para investir na parte ambiental. Para fazer o que o doutor Marco Antônio fez, o chefe da cidade. Para fazer o que o prefeito Fúria fez, o Tony Paulo está fazendo agora. Colocar esse projeto como um projeto importante no seu município. Para transformar realmente o setor produtivo rural e dar condição que o produtor rural fique no campo, produzindo com sustentabilidade e vivendo com dignidade. Show. Jorge, olha, eu ficaria realmente aqui muito mais tempo falando mesmo com você. Você é né? Compartilhando tanto conhecimento, que para a gente aqui é uma honra, mas aproveitar também e falar aqui com você com relação, você apontou aqui para água. E falar aqui da nossa água. Aqui nós temos a Por Água. A Por Água você já conhecia? Conheci. É 100% rondoniense, sabia? Olha aí, bacana. Pois é, Por Água é aqui do Grupo FEMAR, né? O Grupo FEMAR, ele é de Ariquemes, nasceu em Ariquemes, e hoje tem todos esses outros produtos aqui, né? Entre eles também um energético produzido, que está assim entre os melhores do Brasil, produzido 100% aqui em Rondônia. Que bacana. E aí hoje a gente, aí se o Jorge falar que a água é boa, gente, aí realmente vocês podem, né, acreditar, porque tá aqui alguém que de verdade entende de água, tá bom? Tomei 2 copos aqui já e aprovo essa água, realmente a água leve, né, a água não é dura, é uma água bacana para tomar, né, e queria parabenizar a empresa que está com essa variedade de produtos aí já, né, produtos da região, produto nosso, né, e chamar o pessoal da Por Água, né? Para ajudar a gente, compor com a gente nesse projeto. Olha que maravilha. Que é a matéria-prima deles. Grupo FEMAR, lá com o senhor Fernando. Sim, fala Grupo com ele. FEMAR. Falei, eu preciso falar com ele para ele também fazer uma ação com a gente. Uma ação ambiental em favor da água, que tem tudo a ver com ele. Ele pode até vender isso no seu rótulo depois. Ele tem uma ação voltada à preservação ambiental, à conservação da água.
Não, e você falou com relação à água ser leve, tá? Você tem isso, assim, de quando você experimenta uma água, você sente isso? Você também, assim, tem essa coisa de degustar uma água com a Sim. forma talvez diferente do que a gente que não conhece tão bem? Não, você levou a água na boca, você sabe se ela é boa ou não, na hora você percebe, né? A gente que tá todo dia... E qual que é essa diferença? O que você É percebe? uma água boa de você tomar, leve, não pesa, não pesa para você tomar, né? E o cheiro, né, agrada, enfim. Falando de água, o ideal da água, o pH ideal da água seria no mínimo 7, de 6,5 a 7. Seria muito bom tomar uma água de 10, né, pH. Então tem que trabalhar muito esse pH. Até orientaria o pessoal da empresa para trabalhar a melhora do pH da água também, né? Só para você ter ideia, a água de nascente, a maioria dela dá acima de 6, 6,9. E o filtro de barro, só de você pegar qualquer água e colocar no filtro de barro, ele já transforma o pH de 6 para cima, o filtro de barro. Mesmo? Então a gente tem como você fazer ações para melhorar o pH da água. Que o pH ácido não é bom, é um ambiente de câncer, coisa assim. Então você tem que melhorar o pH da água, partindo mais para o lado do neutro, que é o 7. Né? Então vamos trabalhar, por isso que eu falo de recuperar nascente, que as nascentes, né, elas trazem essa vantagem. Vão produzir uma água de pH ideal para o consumo humano, certo? E usar de preferência os filtros de barro, ou filtros industrializados que também fazem o que o filtro de barro faz, para melhorar o pH da água. Prestem bem atenção, o pH é muito importante para a gente. Quanto menor, quanto assim, mais elevado, né, o 6, 6,9, 7, melhor para a gente consumir. O 10 é melhor ainda, pH 10. Maravilha. Mas um pH 10 a gente tem que admitir que é algo bem difícil da gente encontrar em uma água, né? É raro, tem que ser É muito bem muito trabalhado. raro, né? Muito bem trabalhado. Verdade, é verdade. Mas enfim, a gente aqui é extremamente também assim grato com esta parceria, né? Grupo Femar acreditou realmente na gente, é um parceiro aqui do Ruralcast, de todos os outros podcasts, né? Então a gente também aqui tem uma parceria muito forte de água. Não, muito bom. Parceria boa. Pois é, uma parceria boa, parceria de peso aí De na peso. água. Mas assim, Jorge, e eu gostaria que você deixasse aí um conselho, entende? Conselho. Porque você, com essa carga realmente aqui, que a gente sempre pede aí uma sugestão, uma ideia, hoje eu realmente estou aqui para pedir um conselho. O que você daria realmente, tanto aí para a galera realmente do agro, o pessoal que nos acompanha, que é ali o produtor e tá, mas também para a questão da gestão pública, o que envolve de fato a questão ambiental. Eu gostaria mesmo hoje de ouvir um conselho teu. Falando do produtor rural, tudo que eu falei aqui parece que é meio complicado, é caro, não é, gente, não é. Tem que buscar parcerias. O ente público tem que ajudar o agricultor nessa parte de construção de curva de nível também. Os deputados colocam emendas aí para máquinas, a gente pode orientar melhor o uso dessa máquina em favor de melhorar o manejo do solo, né? O manejo do recurso natural, para que o produtor faça ações que venham de encontro ao interesse dele e da sustentabilidade da propriedade. Então, o que eu deixaria aqui para gestor público, né? Separa um dinheiro bacana para você investir no projeto de recuperação de solo, nascentes e matas ciliares. E cria um programa, não cria um projeto não, o Cacau tem um projeto ainda. Nosso sonho é criar um programa municipal de revitalização de solo, nascentes e matas ciliares. Ele sendo o programa, não importa o prefeito que entrar, vai ter que continuar a ação. Se for um projeto, o prefeito continua se quiser. Então, o estado de Rondônia, já falei para o governador, né? E até para um futuro governador eu também já falei, para colocar um projeto, um programa estadual de recuperação de solo, nascentes e mata ciliar. E que esse programa tenha recursos para estar todo dia fazendo uma ação em favor da sustentabilidade da propriedade rural. Aí sim nós estamos com o nosso futuro garantido. Mas o ente público tem que investir. Hoje o Tribunal de Justiça está envolvido nisso já, né? E criou o projeto lá, através do Dr. Maximiliano. Cacoal é destaque, há muitos anos que já tem, né? O prefeito Fúria investe maciçamente em Cacoal. O prefeito Tony Pablo agora também já nos chamou para poder planejar uma ação de potencializar esse projeto. E eu quero deixar um recado para todos os municípios de Rondônia.
cria um programa municipal de recuperação de solo, nascentes e matas ciliares. E chama a gente. Nós vamos ver com o maior prazer, não cobramos nada para treinar a sua equipe, fazer um projetinho, ensinar a fazer diagnóstico, ensinar a fazer a recuperação, a reversão, a degradação, e para que você implante no seu município esse projeto que tem que ser colocado em todo município a cada dia. É um sonho meu que cada município de Rondônia nos demande. Hoje nós estamos aí nos 38 municípios já trabalhando com o projeto do Dr. Maximiliano, já treinando equipes, né? Mas temos que treinar muito mais, temos que atingir todos. E todos têm que ter uma ação efetiva de recuperação de solo, nascente e mata ciliar. Senão estaremos fadados ao desastre. A produção, a Rondônia já provou que consegue produzir, os produtores são trabalhadores, estão usando tecnologia, está melhorando a produção, está melhorando a qualidade, está ganhando espaço no planeta e já. Então tem que caminhar junto. A produção na propriedade sustentável. Maravilha. E Jorge, assim, hoje aqui falamos do Simples Rural, né? Aí 52 agroindústrias, né? Falamos do projeto Recuperar, falamos da revitalização das nascentes. E no caso, mas faltou algo assim que você gostaria de fato de estar informando a população? Porque dentro do que eu conheço de você, eu perguntei, mas eu realmente gostaria de deixar hoje, assim, o máximo de informação, abusar mesmo aqui de você aqui hoje. Faltou algo que você falou, isso eu gostaria de passar para todo mundo, que eu não perguntei? Eu gostaria de deixar, assim, essa mensagem aqui, que todas as pessoas de todos os níveis do comércio, da indústria, do setor produtivo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, que todos tivessem um pensamento voltado para praticar o que nós falamos aqui, efetivamente. Para que realmente as pessoas acordem para isso e outra, principalmente a educação. A Secretaria Estadual da Educação colocar isso como disciplina, uma disciplina de recurso ambiental, ou de alguma coisa ligada ao ambiente, para criar essa consciência, porque consciência se cria ali. Você conscientiza enquanto é pequeno. Quando é grande, você sensibiliza, né? Você comove. Quando é pequeno, você conscientiza. Então, na escola tem que ter uma sementinha ali de preservação ambiental, orientação. Tem que ter. A gente sempre trabalha com criança aqui, levando na nascentes e tal, e tem dado resultado, né? Então, o recado que eu deixo é o seguinte, que todos de Rondônia deu certo, está dando certo, mas tem que continuar dando certo. E para isso a gente tem que cuidar do nosso ambiente. Se a gente cuidar direitinho, com certeza o sucesso virá. Jorge, que conversa rica, viu? Muito obrigada mesmo por compartilhar tanto, né? Você nos deixa aqui claro que desenvolvimento e meio ambiente tem que andar Caminhar de junto. fato juntos, né? Tem que caminhar juntos. Muito obrigada mesmo por compartilhar tanto e por aceitar, né, nosso convite de passar aqui esse período aqui com a gente, levar essas informações. E eu que agradeço pela oportunidade. Deus abençoe. E é isso, gente. Olha, se eu fosse você, não perderia mesmo esse episódio de jeito nenhum e principalmente de compartilhar aí com alguém que você conhece, que com certeza vai ter alguma coisa aqui que alguém vai aprender com tanto ensinamento hoje. E a gente fica por aqui hoje e a gente se encontra no nosso próximo episódio, semana que vem, aqui no Ruralcast. Rondon Cap QR Code. Mais fácil para vender e comprar. Aponte a câmera do celular para o QR Code. Digite seu CPF. Gere o Pix. Pague pelo seu banco e pronto. O título já estará em seu nome no sistema do Rondon Cap. Para confirmar, aponte a câmera novamente para o QR Code e veja o título em seu nome. Rondon Cap QR Code. Um novo jeito de vender e comprar. Participe! Quando você escolhe um produto Femar, escolhe confiança. Cada lote é testado com rigor. Só chega ao mercado o que a gente confia.
Qualidade não está só no rótulo, está em cada detalhe. Com a Uninternet, sua casa vira um verdadeiro estádio de futebol. São 650 MB de velocidade, mais app premium para você não perder nenhum lance. Além de concorrer a uma televisão Smart 65 polegadas, uma JBL e uma camisa oficial da Seleção Brasileira. Aproveite, essa oferta é exclusiva. E viva a emoção do Hexa sem travar.